E aí, gurizada medonha que compartilha desse amor irracional pelo Grêmio. Vamos chegando aí, vamos bater um papo sobre essa vitória do tricolor dos Pampas, 2-1 sobre o São Paulo. Fomos a 26 pontos, colocamos o Flamengo na alça de mira de novo, 5 pontinhos. Rodrigo Bernardes cobrou, né, que tava faltando uma live do Respirando o Grêmio e a gente tá aqui fazendo. E vamos fazer algumas mudanças também a partir do fim de semana. Nosso mentor, o Diego Castro e o Eduardo Genit, né, estão bolando algumas estratégias aí para ver se a gente consegue gravar mais de uma vez por semana. Que é difícil por causa do trabalho, mas a gente vai tentar. Então, além daquelas lives e também dos programas gravados aos finais de semana, a gente vai tentar fazer outros programas durante a semana, já que vão ter muitos jogos daqui pra frente, tentar conversar sobre os jogos mais perto das partidas, né? Ou seja, na terça, ou na quarta, ou na quinta, para criar, principalmente com o nosso público do YouTube, uma interatividade melhor, já que a galera tava reclamando que a gente tava fazendo com um distanciamento muito grande a parte das gravações, né? Não os lives, pros jogos. Então vamos falar um pouquinho de Grêmio São Paulo ontem. Primeiro, porra, Diego Souza, a gente que aqui no Grêmio tem uma tanto, cara. Por que tu foi fazer dancinha, velho? Podia comemorar, obviamente. Devia comemorar. Mas dancinha, Diego Souza, tomou no rabo. Tomou a virada 2-1, 2 gols do Cebola, viu? Foi fazer dancinha, se fudeu. Podia ser líder do brasileiro, mas não é. Ainda tá aí na caça ao Flamengo que nem a gente. 3 pontinhos só separam o Grêmio e São Paulo. O jogo começa de uma forma que ninguém esperava, né? Uma falha do Jeromel. Aliás, com essa falha, em 4 anos o Jeromel já tem 2. Uma na estreia, que ele fez um gol contra o São Luís, e uma ontem no jogo contra o São Paulo. Então, outra falha do Jeromel, só lá por 2022, mais ou menos, é quando o nosso Jeromito vai falhar novamente. O Grêmio, no primeiro tempo, teve uma partida razoável, a gente escapou de levar o segundo gol, né? E futebol tem esses nuances, né? Essa loucura. Em 2 minutos mudou tudo, né? Podia estar 2-0 pro São Paulo. O Kahneman salva aquela bola em cima da linha. 2, 3 minutos depois o Everton vai lá, aproveita um ótimo passe do Maicon, entra pra dentro do Militão, faz o rabisco ali e bate de direita para empatar o jogo. No segundo tempo o Luan rouba uma bola e o Grêmio vira o jogo, vira em cima do São Paulo. O São Paulo do Diego Aguirre. Chegar aí, galera, conversar um pouco sobre esse jogo. Grande vitória do nosso tricolor. Pra mim, imagina assim, tu ganhar um jogo do São Paulo, vice-líder, com Léo Gomes na direita e Marcelo Oliveira na esquerda, é pra encher a gente de entusiasmo, né? Botar aquele discurso lá contra o Vasco, que eu mesmo fiz aqui no canal, no lixo, e falar com bastante entusiasmo dessa vitória. Maicon, brincadeira, né? O cara joga muito. Pena que tá meio sem perna, né? Não tá conseguindo aguentar os 90. O Renato tá dosando ele. Mas quando tá em campo é muito decisivo. A jogada que ele fez ontem no primeiro gol é um rebote. Ele é o último homem. Ele podia recuar pro Groi. Ele faz o giro, limpa a jogada e de esquerda enfia a bola na medida pro Everton. O cara joga demais, né, cara? O cara ocupa os espaços. Tá sempre no lugar certo. O Maicon é um jogador assim, ó, pena que ele veio pro Grêmio quase na casa dos 30 anos, né? Porque o cara sempre jogou muito. Até eu tava lembrando hoje daquela final do Madureira com o Botafogo do Campeonato Carioca, lá no início dos anos 2000. Que tava jogando, era do mesmo time o Maicon, o André Lima, o Odivan, o Jair, né? O Madureira que chegou na final do Campeonato Carioca. Aí Bruno flamenguista, que se a gente não vira o jogo tinha perdido a liderança ontem. Aí, Bruno, mantivemos vocês na liderança, mas por enquanto Flamengo e Grêmio que se enfrentam 2 vezes na semana que vem. Quarta pela Copa do Brasil e no domingo pelo Campeonato Brasileiro, né? Vão ser 2 embates que deve ser com o time titular no meio da semana e com o time reserva no final da semana. Falando em time reserva, o Grêmio já está praticamente escalado para enfrentar a Chapecoense. Eu gostei se o Renato for com esse time, eu gostei. O Renato optou pelo Madison na direita e o Juninho Capixaba na esquerda. Sinceramente, o Madison tem que estar treinando muito mal para ser reserva do Leonardo Gomes.
Não tem como, cara. O Madison é muito melhor que o Leonardo Gomes. A dominada que o Leonardo Gomes deu ontem dentro da área do São Paulo foi pra fuder o cu do palhaço, né, velho? Era dominar e fazer o gol, a bola quase saiu na linha de fundo, tia. E o Juninho Capixaba eu gosto, cara. Eu acho que é um jogador que chegou do Bahia e tem tudo pra somar, apesar do Marcelo Oliveira ter o nosso respeito pelas atuações em 2015, 2016. E até ontem fez o melhor jogo dele em 2 anos, né? Pelo menos quase não comprometeu. O que eu acho que o Grêmio precisa evoluir é na questão ofensiva. Eu tava até olhando aqui, ó. O Grêmio tem 15 gols no Campeonato Brasileiro. 15. É quase um por partida, gurizada. A gente jogou 14... Não, é um por partida, exatamente. O Grêmio jogou 15 jogos no Brasileiro, fez 15 gols. É muito pouco. Pra se ter uma ideia, o Bahia... A Chapecoense, que tá na zona de rebaixamento, o Bahia, o Santos e o América, que estão um pouquinho acima da zona de rebaixamento, tem mais gols que a gente. A Chapecoense marcou o mesmo número de gols que a gente. Claro, o Grêmio tá se mantendo entre os primeiros graças ao sistema defensivo. A gente só tomou 7 gols até agora no Campeonato Brasileiro, é defesa menos vazada. Depois vem a do Flamengo com 9. Porém, se a gente não arrumar o sistema ofensivo, não sei o que vai acontecer, porque tudo bem que depois da parada foram 2 jogos em casa, 4 gols, 2 contra o Atlético, 2 contra o São Paulo. Isso já dá um alento pra gente, né? Em função que antes estava pior, o Grêmio vinha de vários empates em 0-0 e pelo menos agora marcou 4 gols em 2 jogos. O que eu acho também é que o sistema tá muito engessado. Os jogadores estão circulando pouco no campo, ficando na sua... Tudo bem que o Luan tá mal tecnicamente, é verdade, mas o Luan ainda é um dos jogadores que mais circula. Ontem eu gostei da movimentação do Ramiro, saindo do lado direito, indo pro meio, às vezes fazendo o segundo volante pelo lado esquerdo, se movimentando mais no campo. Isso é interessante pra nós, pra criar alternativas. E o Jael, né, cara? O Jael tem que ser titular, Renato. Na boa, assim, ó, o Jael tem que ser titular. A tabela que ele fez, que ele deixou o Everton na cara do gol, o André não faz. E pena que o Everton deu aquela olhadinha pro goleiro, né? Perdeu aquele meio segundo, foi travado e acabou não fazendo o gol, que seria ali o do empate. Depois o Everton faria mais 2 gols e o Grêmio virou o jogo. Para Campeonato Brasileiro, a gente vai ter uma rodada importante para ver o que os reservas podem nos dar no fim de semana. O Grêmio é o penúltimo jogo da rodada, só tem um jogo na segunda-feira, então a gente vai saber o que aconteceu na tabela até entrar em campo contra a Chapecoense. Se ganhar, pode ficar até 1 ou 2 pontos. 1 ou 2 pontos, não, tô viajando, esqueça o que eu falei. Pode ficar a 3 pontos do líder, Flamengo. Eu acho que o São Paulo perde pro Cruzeiro em Minas. O Flamengo tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Sport, mas o Sport precisando somar pontos depois das 3 ou 4 derrotas consecutivas que teve no Brasileiro. Mas vamos botar no melhor cenário. Um empate entre Flamengo e Sport. Se a gente ganha da Chapecoense e o São Paulo perde pro Cruzeiro, daqui a 10 dias o Grêmio tá disputando um jogo da liderança no campeonato. Quando é que há 3, 4 rodadas antes da parada pra Copa do Mundo a gente ia imaginar isso? Então assim, ó, um empate entre Flamengo e Sport, somados a uma vitória nossa lá em Chapecó, com o time reserva, é verdade, pode nos dar liderança daqui a 10 dias do Campeonato Brasileiro. Isso é muito louco. E aí é botar o time pra jogar as 3 frentes, cara. Eu acho isso. Ah, vai estourar jogador? Vai, mas aí pra isso tu tem o reserva, entendeu? E as substituições, não precisa trocar os 11 de uma vez. Tu pode revezando, como se faz nos grandes times da Europa. Ah, o elenco não tem a mesma qualidade? Claro que não tem, mas nenhum time brasileiro tem. Eu até acho que os melhores elencos são os do Flamengo e do Palmeiras. Do Cruzeiro é bom também. Mas depois tá todo mundo ali parelho e dá pra dar aquela espichada e dá pra dar aquela, sabe, forçada pra tentar alguma coisa a mais no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E claro, a Libertadores sempre, pra maioria dos tricolores, e acho que pra direção do clube é prioridade, até pro Grêmio se tornar o maior vencedor de Libertadores do Brasil e entrar ali no top 5, top 6 da América do Sul, que é sempre importante em termos de marca e em termos de relevância esportiva pra qualquer clube. E pra fechar, ganhar do São Paulo sempre é bom, né? É tipo o proletário, é o empregado ganhando o patrão, né? É o proletário derrotando a elite. Coisa bem boa.
Galera de Grêmio São Paulo, foi isso. Essa foi mais uma live do Respirando Grêmio. Domingo a gente vai fazer o sorteio da camiseta, então não perca. Domingo, 9 horas, depois do Grêmio Chapecoense. Aí com toda a galera reunida, eu, o Feulo, o Flávio, o Eduardo, o Diego, o Rodrigo. A gente vai fazer um sorteio de uma camiseta 0 bala do Grêmio, uma perguntinha barbada. Respondeu na hora, matou a charada. Vai ganhar uma camisa do Grêmio, uma camiseta do Grêmio 0 bala. Galera, aquele abraço. Dali Tricolor, tamo com esperança de novo. Ganhamos essa partida importante do São Paulo. Quem sabe buscar esses 3 pontos em Santa Catarina. E daqui a 10 dias, por incrível que pareça, líder do Brasileiro. Aquele abraço.